No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje Mourinho, o senhor João Batista Ferreira, conhecido como Zé para amigos e familiares, despediu-se deste mundo aos 85 anos de idade. Nasceu em São Martinho, Vila Tranquila no sertão do estado de Pernambuco, em 1936. Filho de humilde lavrador e dona de casa dedicada, desde muito novo aprendeu a valorizar o trabalho, a família e a amizade. Zé estudou no seminário de Lagoa Grande, onde despertou seu amor pela leitura e pelo estudo da história. Aos 20 anos, foi ordenado sacerdote, exercendo sua vocação por cerca de 45 anos. Sua dedicada atuação na igreja lhe valeu o título de Padre Emérito e a Medalha do Mérito Médico. Em 1965, ele fundou uma escola em sua terra natal, que hoje é um referencial no ensino fundamental e médio, com mais de 1.000 alunos. Por suas contribuições à educação, recebeu a Medalha da Inconfidência e, em 2018, foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural. Além disso, Zé foi apicultor por mais de 50 anos. Sua apicultura se tornou conhecida pelo sabor denso de seu mel, que produzia em pequena escala e vendia nas feiras locais. Em 2003, recebeu o prêmio Melhor Apicultor do Brasil, patrocinado pela Associação Nacional de Apicultores. Casado com Maria José por mais de 50 anos, Zé perdeu a amada esposa em 2017. Com ela, teve 4 filhos e 7 netos. Seus netos lembram-se do avô como um homem carinhoso e dedicado, que ensinou a ler e escrever antes mesmo que aprenderem a andar. Aos domingos, Zé gostava de ficar em casa, ouvindo Bela Saudade na antiga vitrola e cortando lenha no quintal. Ao chegar à tarde, ele se sentava na cadeira favorita da sala de estar, com xícara de café forte no copo de vidro grosso, enquanto observava o relógio de cuco. No rádio, ouviam-se muitas vezes falar de seu trabalho e legado. Seu nome foi citado em programas como Gente que Faz, na Rádio Cidade e no Telejornal da Globo. No entanto, Zé sempre se recusou a se colocar no centro dos olhos, preferindo ficar à soma das coisas. Zé foi lembrado como um homem de verdadeiros valores, que deixou uma marca duradoura em muitas vidas. Ele será eternamente recordado pelos sonhos alcançados, pelos amigos feitos e pelos objetivos perseguidos. E, acima de tudo, por sua paixão inquebrantável pela vida. Lembre-se dele como o homem que sentia a neblina da manhã sobre a horta, abrindo os olhos para ver o sol nascer, queimando o primeiro pedaço de madeira no fogo da casa, enquanto aguardava o canto das galinhas. E como um homem que encontrou paz e equilíbrio, ao trabalhar com as mãos sujas e a alma pura. Ao longo dos anos, Zé foi muito mais do que apenas um sacerdote e apicultor. Ele foi o símbolo de uma época, de um mundo que se esquece, onde os valores humanos eram mais importantes do que a riqueza material. E hoje, com sua partida, nos sentimos mais pequenos, como se uma luz tão brilhante e amiga tivesse desaparecido para sempre. Então, lembrem-se dele como o homem que cultivou vinhos nas colinas de São Martinho, saborosos e aromáticos. Ele foi o homem que escreveu poemas sobre a vida e a morte, que tocava violão ao pé da lua e fabricou móveis para sua casa com as mãos sujas. E lembrem-se dele como um amigo fiel, que sempre estava presente quando era necessário, sem esperar nada em troca. Em seu quarto, onde a luz do sol entrou pela janela e derramou-se sobre o tapete verde, ele se recusou a abandonar a vida. Mas, ao final, ele soube que a morte é apenas outro início. E, assim, despediu-se deste mundo com coragem e paz. E hoje, quando os ventos suaves sopram sobre as colinas de São Martinho, lembre-se dele como o homem que plantou um olivo na sua casa, cujo sombrio e sagrado tronco ainda se ergue para o céu. E, sempre, lá em cima, ele estará observando a vida continuar, felizmente.
Ontem, Maria dos Santos, mulher sã, lúcida e viva como a primavera, entregou o último suspiro em seu querido Vale Verde, vila onde nasceu e dedicou toda sua vida às artes da terra. Filha de um humilde casal de lavradores, Maria era a terceira de 7 irmãos, criada num quarto pequeno mas cheio de amor. Aos 5 anos já cuidava do jardim e aos 10 já cultivava flores e frutas. Com 13 anos, começou a tecer roupa para os vizinhos, e o amado violão acompanhava seu canto sempre que podia. Em 1965, aos 20 anos, Maria casou-se com o amor da sua vida, Antônio, e juntos construíram uma casa de madeira, onde nasceram 3 filhos, todos eles apaixonados pelo amor-mãe. Maria trabalhou como enfermeira no hospital local por 20 anos. Ajudou as crianças com doenças e feridos a ter uma vida melhor, ensinando-lhes a importância da caridade, do amor e da paciência. Em 1987, Maria recebeu o Prêmio de Mérito Médico por seus esforços incansáveis na sala de maternidade. Mas a paixão verdadeira de Maria dos Santos era o solo e suas flores. Aos 40 anos, abriu sua própria florista em Vale Verde, onde criou empregos para 20 pessoas. Ela transformou o pequeno negócio em uma marca reconhecida por toda a região. Seu trabalho foi homenageado com o Prêmio Jabuti de Empreendedorismo em 2005. Maria também era uma mãe exemplar. Cada domingo, ela ensinava aos filhos como plantar e cuidar das ervas e flores que cresciam no jardim do lar. Cada vez que um vizinho precisava de ajuda com o cultivo, Maria estava sempre disposta a ajudar. A sua casa era um santuário para todos, cheios de amor, sonhos e esperanças. Maria também foi uma das fundadoras do grupo de teatro local, onde atuou por muitos anos. Em 2017, com 79 anos, ela recebeu o prêmio de reconhecimento da Câmara Municipal por seu trabalho incansável na comunidade cultural. Mas, além disso, Maria sofreu uma tragédia quando sua única filha, Ana Paula, morreu em um acidente de carro aos 25 anos. O coração de Maria nunca foi o mesmo depois dessa trágica perda. Mas ela continuou sendo forte, incentivando seus filhos e netos para que seguissem os sonhos de Ana Paula. A casa de Maria era sempre cheia do cheiro do café no manhãs, as ervas secas na cozinha e os livros antigos na mesa da sala de estar. Seu quarto tinha um quarteto de cama e toalhas de crochê, que ela costumava tirar para sentar e rezar. Na janela havia orquídeas de várias cores que floresciam com o som do violão em manhãs ensolaradas. No dia da morte, Maria dormia tranquila, rodeada pelos objetos que amava e pelo amor de sua família. Ela foi lembrada como uma mulher forte, gentil e carinhosa no telejornal da Globo na manhã seguinte. E hoje, Vale Verde não é mais o mesmo sem Maria dos Santos. Mas a sua luz vive em seus filhos, netos, bisnetos, amigos e vizinhos que ela sempre cuidou com carinho. E quando a chuva cai no telhado de zinco da casa que ela construiu com os braços cheios de amor, a vida de Maria continua a brilhar em cada gota que cai sobre o solo que ela amava tanto. E assim, Maria dos Santos vive para sempre. No coração do Brasil, onde o sol derrama sua luz sobre o verde empolgador dos campos, surgiu um poeta, uma voz que transpôs as fronteiras do país e se estabeleceu no mundo inteiro. Chico Buarque é a personificação da música popular brasileira, de sua essência, de seu espírito resistente. Em suas letras, encontramos um terreno fértil onde a poesia se enrosca às notas suaves do violão, criando um dançarino que desliza pelos sentidos e leva o ouvinte ao canto das águas da Amazonas até as serras do Mato Grosso. Nele, encontramos a alquimia perfeita entre a beleza musical e a consciência política, onde o amor, a esperança e a luta se fundem em um hino que reverbera no coração de cada brasileiro. A vida de Chico é um poema vivido, uma composição delicada, cheia de contrastes e matizes que o tornam mais humano e autêntico. Ele cantou amor sem medo de confessar sua paixão, embalado por versos que se tornaram hinos do coração brasileiro. Ele cantou também a dor, a solidão, as injustiças que assombram o país, transformando-as em melodias que movem o alma e impelem a ação. Ao nos levar pelos caminhos da infância, ao recordar os olhares de mãe e pai, as risadas dos irmãos, as tardes no jardim do casarão, Chico nos ensina que mesmo nas coisas mais simples, encontramos a fonte da inspiração. E é nesse recuo para o passado que ele nos mostra que, em cada instante,
estamos à beira de criar algo que dura, que nos transforma e, ao mesmo tempo, nos mantém sempre ancorados na essência brasileira. A música de Chico é a voz do Brasil, seu coração batendo em ritmos diferenciados, mas unidos por uma mesma batalha, a da preservação da identidade cultural e do patrimônio sonoro que o país detém. E é nessa luta que ele se consolida como uma das vozes mais importantes do nosso país, cuja música não se resume apenas a notas e acordes, mas também transita entre o amor e a revolução, entre a delicadeza da canção romântica e a força da crítica social. Entre o futebol no La Paz Street, o Iê em São Cristóvão, as sambas de Rodrigues Alves e os tangos no Araguaia, Chico Buarque é a alma da música brasileira, um cantor e compositor que nos leva aos cimes das emoções mais puros, nos transporta para os fundos do coração, onde as notas douradas de sua música se misturam às alegrias e tristezas do dia a dia. E como o Brasil é um rio que corre sem parar, Chico Buarque, seu correnteiro, sempre em busca de novos cantares, de novas notas para encantar um mundo que se abre sua música, e cujo coração desce pelas serras do Carajás até o mar de Paranaguá, onde o sol se funde com a música de Chico, criando uma harmonia inquebrável, imortal. No coração do Rio de Janeiro, onde os olhos são sempre mais claros por causa da luz do mar, nasceu um menino que traria ao mundo uma espécie de magia, Chico Buarque. Filho de Sérgio Buarque de Holanda, um historiador cujo saber era tão vasto como seu amor às palavras, Chico cresceu em meio a milhares de livros e debates que percorriam os caminhos do conhecimento e do espírito. No entorno da família Buarque de Holanda, era possível sentir-se envolto por um tecido de inteligência e cultura que se estendia desde o primeiro pousio dos pés na tapete. E a música? A música era algo que flutuava nas veias do menino, como sangue, desde os primeiros dias da vida. Naquela casa, onde a literatura fazia parte das paredes e os livros eram companheiros, Chico aprendeu a sentir o ritmo dos versos em seu coração. Era uma espécie de batida natural que ele trilhava desde cedo, como se estivesse caminhando de olho no mar, absorvendo os sons e as melodias da vida. Ele encantava aqueles que o rodeavam com a sua criatividade natural e o seu dono para criar versos e melodias que cantaram em torno do bairro carioca onde nasceu. Suas canções, como um fruto da terra brasileira, eram um reflexo das histórias de pessoas comuns, de homens e mulheres que vivem suas vidas no intenso cenário do Brasil. Chico, uma espécie de poeta encarnado, era aquele que escrevia versos em seus diários enquanto olhava o mar, como se cada onda tivesse sua própria história para contar. E foi assim que ele conseguiu criar uma obra que, até hoje, é considerada um tesouro da música brasileira. Em meio à brisa marinha e às colinas do Rio de Janeiro, Chico Buarque nasceu como um presente para o Brasil. Seu talento inata, sua sensibilidade artística e seu olhar que captava a beleza das coisas mais simples da vida transformaram-se em um legado que vibra até os dias de hoje. Neste cenário cheio de música, livros e debates, Chico Buarque nasceu com o mar no olho e a música no coração. E é nesse lugar, no Rio de Janeiro, que sua história se começou. A história de um homem que fez do Brasil uma musa eterna, transformando as palavras em melodias e as vidas em sonhos. O sol brilhava intensamente sobre as paisagens do Rio de Janeiro daqueles tempos, e Chico Buarque vivia dentro desse intenso calor. Em sua juventude, ele se esforçou para aprender arquitetura, mas o mundo da música e da literatura lhe ofereceu um caminho que parecia mais verdadeiro, mais vivo. Ao assistir ao maravilhoso despertar de uma cidade, em meio aos sambas e às batucadas, ele descobriu o poder das notas musicais e das palavras bem posicionadas. Em seus estudos de arquitetura, Chico construiu edifícios com precisão, mas foi em suas primeiras composições que ele começou a transformar sentimentos e realidades em poesia. As notas de sua guitarra falavam mais do que as palavras podiam expressar. Suas letras eram um refúgio de amores perdidos, esperanças esquecidas e sonhos inalcançáveis. Mas a vida no Brasil daquela época não era fácil. A ditadura militar impunha censura e repressão sobre qualquer expressão artística que se destacasse. Chico, assim como tantos outros artistas, foi obrigado a enfrentar essas dificuldades, mas elas apenas o fortaleceram. A sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade só cresceu durante aquelas tempestades. A música de Chico Buarque era mais do que uma forma de resistência, era um grito que levava a alma da nação. Seus versos eram um refúgio das pessoas, um lugar onde podiam esquecer suas preocupações e se conectar com o que é verdadeiramente importante: amor, esperança e vida. Aquele cara encantador,
com olhos de onça e sorriso tão vivo quanto a lua cheia, enfrentou a dura realidade da censura, mas nunca cedeu. Suas canções, como uma semente plantada no solo fecundo do Brasil, continuaram a crescer, a florescer e a inspirar gerações futuras. A vida de Chico Buarque é a história de um homem que se transformou em um símbolo da resistência e da liberdade artística no Brasil. Sua música, suas letras e sua voz são o testemunho do poder da arte e da paixão pela vida, mesmo durante os tempos mais obscuros. E agora, pensando em todas as suas canções, todas essas histórias contadas através de notas musicais e palavras bem posicionadas, é como se a cidade do Rio de Janeiro estivesse respirando a sua própria alma. Com o passar do tempo, Chico Buarque transformou-se em um verdadeiro mito brasileiro, um símbolo do espírito da gente que nunca desiste e que always sabe que a vida sempre vence a morte. Na morna lente do tempo, o destino de Chico Buarque se desenhava em um traçado sinuoso, como a serpentina que rasteja pelas montanhas da sua terra natal. A mágica do Rio de Janeiro cresceu em seu sangue. Assim, suas obras refletiam o encanto das suas ruas labirínticas e os cânticos dos seus moradores. Naquela fase adulta, ele lançou álbuns como um flutuador no mar do tempo, consagrando-se em cada canção como uma ilha de sonhos e esperanças. Construção e Apesar de Você foram estrelas no céu da música popular brasileira, iluminando o caminho para novos talentos que *start a paisagem musical do país. No teatro, Chico Buarque se transformou em uma espécie de mágico, encantando as palavras com sua poesia e levando a vida cotidiana às altas esferas do artístico. Seus romances premiados foram como um enfeitado florido que brilhava na literatura brasileira, tornando-se referência para muitos escritores que buscavam o caminho da expressão pura e despojada. Ele se projetou em festivais, como uma luz no meio da escuridão, e foi celebrado como ícone da resistência artística. Sua voz era a voz das lutas, as suas canções eram o coro dos que lutavam pelos seus direitos e pela liberdade de expressão. Recebeu inúmeros prêmios, como troféus dourados em um campo de batalha artística, celebrado tanto pelo público quanto pela crítica. Era como um poeta que cantava a vida, que vivia a vida e que falava a verdade com uma força e beleza que marcaram uma época na história do Brasil. Chico Buarque, um verdadeiro símbolo da música brasileira, levou o país para o mundo, e o mundo para o Brasil. Seu legado continua vibrando nas gerações futuras, como um ritmo que nunca se acaba, uma melodia que nunca é esquecida, e uma voz que nunca parará de cantar a história do nosso país, nossa cultura, nossa vida. Chico Buarque. Essa é uma figura que resplandece no firmamento da cultura brasileira como a estrela polar. A vida dele não foi apenas um percurso artístico, mas sim uma jornada espiritual marcada pela busca constante por verdade e justiça. No Rio de Janeiro dos anos 50, onde nasceu este genial compositor, o canto das aves era mais suave do que a rua viva, mas a voz dele surgia deslumbrante no meio da paisagem triste e esquecida. A sua criatividade nasceu do amor pelo país, e cada uma das suas canções é como um poema que canta a realidade brasileira. Ele era um escritor, um músico, um filósofo, tudo em uma só pessoa. Seus versos eram como pedras nas mãos de um profeta, e cada palavra, cada nota era uma mensagem para o mundo, denunciando a injustiça, exigindo mudanças, mas também consolando os corações quebrados. A música de Chico Buarque é mais do que um som, é uma experiência, uma emoção, uma história. As suas composições são como páginas de uma vida, cada verso é um olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Ele foi um artista que ensinou a gente que a arte não é apenas uma brincadeira, é uma luta, é um grito de esperança, de solidariedade, de resistência. Ele ensinou que a música pode ser uma arma, mas também uma salvação. Chico Buarque foi mais do que um músico, foi uma espécie de profeta que cantava o Brasil e seu povo. Seu legado é a deixar saber ao mundo que o Brasil é mais do que um país, é uma alma, uma cultura, uma história que vive nas suas canções. E sua voz, eterna, continua vibrando no ar como uma promessa de esperança, como um testemunho da coragem de lutar pelo bem e contra o mal. Ele é um símbolo do espírito brasileiro, do amor pela vida, pela liberdade, pela justiça. E sua presença ainda se faz sentir em